e vamos em frente. Bom. Todos estão vendo minha tela? Sim. Vamos lá. Sim. Bom, pessoal, aqui para nós começarmos aqui esse nosso bate-papo, eu trouxe essa reportagem que vem, digamos assim, corroborar o que a gente, digamos, pela nossa preocupação até de montar essa live. Né? Desde que começou a pandemia, foi identificado que aumentaram, digamos, os ataques cibernéticos em empresas e em pessoa física, enfim. Os hackers têm aproveitado da pouca experiência de algumas pessoas na área e têm atacado, digamos, de todas as formas. E uma coisa que ficou bem evidente, né, e até essa reportagem aponta que 90% dos funcionários que migraram, né, da noite para o dia para o home office acabam cometendo erros que seriam muito básicos, muito simples em termos de segurança. Exatamente porque eles estavam num ambiente que era, digamos, controlado dentro de uma empresa e, de repente, sem muito planejamento, as empresas foram obrigadas a migrar essas pessoas, né, para o seu ambiente de casa, né, residencial, que não estava, digamos, adequadamente preparado para isso. Então, aqui o intuito, né, agora da nossa conversa é exatamente aqui perguntar para as nossas duas especialistas. As pessoas têm ouvido, né, tanto empresas quanto as pessoas, assim, os ataques cibernéticos aumentaram, né, aumentou, mas na verdade, o que é esse risco cibernético, né? O que isso representa? O que realmente eu posso dizer que eu estou me expondo ou não a um risco cibernético se eu nem sei o que é efetivamente o risco cibernético? Então, eu coloco essa primeira pergunta para vocês. Vamos esclarecer, assim, o que é o risco cibernético? Janete, muito interessante você começar com esse ponto da falta de conhecimento ou cultura em riscos e a consciência das pessoas em riscos. Um exemplo para mim, antes de entrar no tema de conceito, que é tal, um exemplo que para mim é bastante emblemático, quando eu trabalhava em empresas próximo a shopping centers, na hora do almoço, você via as mesas de refeição recheadas de crachás das empresas reservando as mesas. E as pessoas não se dão conta de que o crachá é uma credencial de entrada física a lugares que são protegidos e que tem informações e que tem todo o aspecto de segurança que as empresas lutam tanto para proteger. Então, eu penso naquele momento, será que a pessoa não tem noção dos riscos que estão associados a essas perdas de credenciais? Porque na maioria dos grandes incidentes, são incidentes que foram causados por perdas de credenciais de pessoas que tinham privilégio, seja privilégio para entrar, seja privilégio de uso de sistemas e informações. Então, isso vem um pouco demonstrando que realmente existe uma falta de conscientização das pessoas para a gestão de riscos em si. E aí é um pouco do que você falou, né? Como eu vou saber a gestão de risco se eu nem sei ainda o que é risco, né? Então, aqui para nosso, obviamente que todo conceito você tem diversas classificações e definições. Para a discussão hoje, eu trouxe a de riscos que é a Organização Internacional de Normalização. Ela tem uma ISO que fala sobre riscos e uma ISO que fala, dentre outras coisas, sobre riscos de segurança e segurança cibernética. Então, nesse conceito da ISO, risco é o efeito da incerteza no alcance dos objetivos. Quando a gente traduz isso, é o quê? Risco é a probabilidade de algum evento ocorrer e que pode te impactar ou trazer algum impacto adverso nos seus objetivos. Então, quando a gente traduz isso para riscos cibernéticos ou riscos de segurança da informação, porque é um pouco diferente, ainda que complementares, então vamos primeiro definir do maior para o menor. Risco de segurança da informação é todo aquele evento incerto que pode afetar a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade das informações, independente de onde a informação esteja, seja no meio físico ou no meio eletrônico. Então, o que é o risco cibernético? Riscos cibernéticos são aqueles eventos que afetam os objetivos de segurança da informação, como disponibilidade, integridade e confidencialidade,
Esses são os mais comuns, existem outros também, mas em meios digitais. Então, tradicionalmente, as empresas categorizam ou classificam seus riscos cibernéticos dentro de riscos de segurança, que, por sua vez, dentro de tecnologia e dentro de riscos operacionais, que é a forma mais tradicional que a gente vê a classificação desses riscos. Mais importante do que a classificação em si, porque cada empresa pode usar a sua forma de classificação, exceto se tem algum setor regulado, como o setor financeiro e outros, é a forma como a empresa e seus colaboradores têm a consciência desse risco. Porque há muitos anos, a segurança da informação e a segurança cibernética deixou de ser um problema de tecnologia e passou a ser um problema de negócio. Por quê? Uma ocorrência de um evento de tecnologia, ela pode impactar drasticamente um negócio. Então, você tem que ter essa visão mais ampla como empresa e como indivíduo, de entender as causas, impacto e causas que você, às vezes, com um comportamento mais, como se diz, mais livre e menos atento aos riscos que você, como indivíduo, traz para a empresa, você pode estar trazendo outros impactos muito significativos. Essa é a minha percepção, tendo trabalhado nos últimos 20 anos com riscos de uma forma geral, de compliance, de corrupção, e agora focada em riscos cibernéticos e riscos de segurança da informação. Eu não sei o que a Jamila tem visto dentro da experiência dela em seguros e tudo. Sandra, na minha experiência, também lidei com os diversos conceitos e classificações de risco, né? Eu entendo que essa classificação tradicional já está mudando nos últimos anos, porque as empresas estão se dando conta de que os riscos cibernéticos, ainda que seja um risco operacional por definição, ele permeia todos os demais riscos, pois a vulnerabilidade no controle desses riscos de segurança e cibernéticos, ele acaba desencadeando risco estratégico, reputacional, financeiro, dentre tantos outros, né? O contrário também é verdadeiro, né? Às vezes uma decisão estratégica equivocada por parte da empresa, seja em relação à adoção de novas tecnologias, transformação digital ou qualquer outro tema, podem incorrer em risco cibernético quando não é feita uma análise de riscos adequadamente. A importância dos riscos cibernéticos no contexto geral é tão grande que, segundo o Fórum Econômico Mundial, o risco cibernético está entre os 5 maiores riscos frequentes para negócios e ele pode causar um impacto maior do que desastres ambientais, para a gente ter uma ideia, né? Alguns dos riscos cibernéticos, como cyberataques e violação ou roubo de dados, já figurava entre os 5 maiores em termos de probabilidade de ocorrência, no próprio relatório do Fórum Econômico, e pelo menos desde 2017 ele vem variando entre as 5 posições. Então é um risco que está na pauta de todas as empresas. Bom, como vocês viram, né, aquela reportagem ela aponta que a pandemia desencadeou aí, digamos, abriu as comportas para os riscos cibernéticos. Vocês têm constatado isso, assim, realmente a pandemia permitiu, né, proporcionou esse aumento do risco cibernético? Janete, eu não vou entrar muito em detalhes de dados, porque aqui a nossa conversa é uma conversa mais informal. Mas se você pensar que o espectro de risco ele é uma composição de elementos, e um dos principais elementos é a exposição a risco, e outro elemento importante é como você o controla, a pandemia ela traz um cenário meio que bombástico. Você tem maior exposição com maior fragilidade de controles. Por quê? Como você disse inicialmente, a maioria das empresas tiveram que virar a chave do modelo operacional, que era basicamente presencial, sem muita interação online com os clientes ou sem trabalho remoto de forma massificada, e passou a ser massificado. Obviamente que tem aquelas empresas que estão melhores preparadas e elas tiveram, ainda que maior exposição, elas têm melhor controles. Mas tem empresas que tiveram que se virar nos 30 para poder colocar em pé, ao menos as operações e os negócios mais essenciais. E eu vejo, às vezes, colegas meus falando assim, eu tenho que usar o computador do meu filho, porque eu não tinha um laptop da empresa, a empresa está se preparando para isso. Então, você observa que a junção da maior exposição em todos os sentidos, porque a gente tem que usar app para pedir comida, a gente teve nesses últimos meses
uma alta concentração e uma hiperconectividade que nunca houve antes. Então, essas duas condições, você tem sim, com certeza, o aumento de risco de uma forma geral. Recentemente, em estudo publicado pelo Ponemon Institute, que é patrocinado pela IBM, num relatório que se chama Custo da Violação dos Dados, nós tivemos como resultado que 70% das empresas consultadas disseram que eles esperam que sim, que vai haver um aumento de custos com violação de dados depois da pandemia. Eu, sinceramente, ouso dizer, independente, não tenho outros dados específicos agora, mas assim, eu acho que essa questão dos custos com os riscos cibernéticos vão além da violação de dados, que esse relatório é específico para violação de dados, mas com certeza depois da pandemia vai sim ter mais problemas, porque os criminosos eles estão cada vez mais sofisticados e quando mais controles você coloca, eles conseguem driblar e fazer outros controles. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, especialmente no começo da pandemia, quando se usava inclusive informações da pandemia para causar ataques maliciosos e outras coisas. Exato. Janete, a pandemia obrigou o mundo a ficar dentro de casa, né? E o teletrabalho deixou as empresas mais vulneráveis, é fato, como a Sandra comentou. Então, assim, alguns fatores chaves que aumentam os riscos cibernéticos nas empresas, a gente pode considerar o uso amplo da tecnologia para inovação, né? Então, as empresas estão inovando em um esforço para transformar a experiência do cliente e melhorar a eficiência e a eficácia. Os ataques estão mais sofisticados, né? Assim como a tecnologia evoluiu, os hackers estão cada vez mais organizados e usam técnicas mais sofisticadas, né? Os vetores de ataque estão mudando constantemente. Outro ponto é a complexidade tecnológica, né? A superfície de ataque está aumentando à medida que as empresas engajam com fornecedores e se tornam mais conectadas por meio de tecnologias baseadas em nuvem, por exemplo. E a questão também do data sharing, né? O compartilhamento de dados, a interconexão crescente e a velocidade, o volume e a variedade de dados aumentam significativamente essa vulnerabilidade. Um exemplo claro que a gente percebeu é o avanço da tecnologia nos últimos meses nas operações logísticas em todo o Brasil, né? O que está trazendo mais eficiência, porém virou um novo alvo de ação de hackers e muitos empresários do setor não tinham ideia dos riscos e prejuízos que corriam por conta desses ataques. Esse foi um exemplo do setor logístico, mas de uma maneira geral, a pandemia fez aumentar o risco de segurança e cibernético em todos os setores da economia, né? E embora a maioria das pessoas esteja ciente da existência dos crimes digitais, elas não têm compreensão exata das consequências de uma eventual violação de dados ou de qualquer outro ataque. Sejam essas consequências relacionadas à empresa onde elas trabalham, à sociedade ou até mesmo às suas vidas pessoais, né? Sim, uma coisa também que as pessoas em geral perguntam muito e gostariam de saber e mensurar, assim, quais são os impactos tangíveis, intangíveis desses riscos cibernéticos, né, sobre a segurança da empresa, enfim, como você colocou, algumas vezes, dependendo do setor que a pessoa atua, até uma segurança de vida, né, no setor de saúde seria um caso. Na verdade, Janete, obviamente que o impacto decorrente da ocorrência de um risco cibernético, ele vai depender de alguns fatores, dentre os quais, por exemplo, qual o tipo de evento, qual a abrangência desse evento, qual o tempo de resposta que a empresa descobre esse evento ou que ela toma ações para mitigar o impacto da sua ocorrência, quando não é possível evitar a sua ocorrência, e principalmente quais são os controles e os mecanismos que a empresa tem. De uma forma geral, quando a gente fala de impactos de riscos, tanto outros riscos quanto para os riscos cibernéticos, a gente pode falar de mais ou menos 5 tipos de impactos que já de cara a gente consegue observar. Os impactos operacionais, que são as paradas de equipamentos, sejam equipamentos de tecnologia tradicional, como software, hardware, ou de tecnologias operacionais. Hoje em dia, nós temos muitas máquinas, por exemplo, ônibus, aliás, trens, ônibus, caminhões em mineração, que são automáticos, que não têm pilotos, né, que não têm operadores.
Então, quando você tem um ataque que ataca essas tecnologias operacionais, você tem um impacto operacional para as empresas absurdamente alto. E aí nós ainda não estamos falando do impacto financeiro, estamos falando do impacto causado na operação em si. Como você reverter o processo ali para voltar à sua produção a tempo de você fazer as suas coisas. Quando a gente está falando em setores regulados, por exemplo, a gente tem impactos relacionados à conformidade. Tem setores como o setor elétrico, por exemplo, que ele tem tempo para reconstituir a energia que cai. E senão os indicadores de performance dele caem e ele vai perdendo pontuação nas suas análises regulatórias. E além disso, fora a questão da conformidade em si, você tem as multas aplicadas a isso. Outra coisa que às vezes as pessoas não se dão conta são os impactos ocupacionais. Como eu mencionei, existem trens, existem caminhões que são operados por máquinas. Numa dessas, um hacker pode invadir, geralmente são feitos com criminosos mais organizados ou com nações que entram em guerras cibernéticas. Você pode invadir um equipamento eletrônico e causar danos e fazer com que esses equipamentos parem, que carros tenham algum tipo de problema. Fora isso, os riscos reputacionais, não é novidade para ninguém que qualquer violação de dados, por exemplo, traz um risco reputacional gigante para a empresa, ou violação de cartão de crédito, ou que seja, de informação de um cliente em banco. Imagina a informação vazada de um paciente, por exemplo, que é extremamente sensível. E aí, obviamente, que todos esses impactos anteriores, eles se refletem em impactos financeiros, porque você tem o quê? Você tem que repor ativos, você tem que pagar as multas, você tem que rever toda a estrutura de operação. Então, tem uma série de impactos associados que está relacionado aos riscos cibernéticos ou riscos de segurança da informação. Para você ter uma ideia, naquele relatório que eu comentei de custo de violação de dados, eu trouxe aqui alguns dados para a gente brincar um pouco de como é possível você mensurar. Foi feita uma pesquisa com 17 setores em 17 regiões geográficas do mundo. E nesse resultado, o custo médio global de uma violação de dados, falando especificamente da violação de dados, que é um tipo de risco cibernético, é de 3,86 milhões de dólares na média global. Caiu 1,5 esse custo em relação ao ano passado. Quando a gente traz esse dado para o Brasil, no Brasil é o 8º ano que o Brasil participa desse relatório, e em 2020 foram 36 empresas que participaram, e no total foram mais ou menos 534 casos reais de vazamento de dados. Esse valor, ele cai para 1,12 milhões de dólares, mas interessante que subiu 10% em relação ao ano passado. Então, a gente já percebe que na perspectiva dos entrevistados, que foi feito até abril, já tinha um pouco do impacto relacionado à pandemia. E interessante que quando a gente olha por setor, os setores que foram mais impactados, que têm os custos mais altos dessa violação de dados, no global é saúde, definitivamente, energia e o mercado financeiro. Quando a gente traz para o Brasil, o financeiro vem em primeiro lugar, serviços e saúde. Então, tem várias formas de você mensurar, sim, o impacto de riscos cibernéticos, inclusive de forma quantitativa financeiramente. Tem vários modelos econométricos ou modelos probabilísticos que você pode usar. O que é importante para você mensurar esses riscos, né, de uma forma adequada? Obviamente que vai depender do seu nível de maturidade e do nível de quantidade de informações que você tem. Mas, por exemplo, eu sei quais são os ativos da minha empresa? Eu sei quais são as ameaças e vulnerabilidades que eu estou exposto como empresa? Eu sei quais são os controles que eu tenho implementado? Quais os impactos que eu posso observar? Primeiro de forma qualitativa, para depois você fazer um aprofundamento e buscar informações para quantificá-los. E, obviamente, que quando você não tem dados internos, você pode sim usar dados externos, como estes tipos de relatório que eu comentei, e você faz uma interiorização desses números para a sua realidade. O que é importante lembrar? Existem algumas máximas, né, de quem trabalha com gestão de riscos. Uma delas é assim: eu ganho dinheiro com os riscos que eu tomo. Isso está perfeito, só que eu perco dinheiro com os riscos que eu negligencio. E eu não tenho como controlar o que eu não meço. Então, é fundamental que, de alguma forma, você tenha essa noção, ao menos, da abrangência desses riscos no seu negócio. E de uma forma mais global, não apenas de uma visão de tecnologia. Bom, Exato. Jamila,
Como você vê esses É, impactos? Janete, como a Sandra comentou, acho que assim, cada empresa adota critérios e metodologias de quantificação de risco de acordo com as suas práticas e a sua maturidade, né? Se adaptar à tecnologia é necessário. Implantar os mecanismos disponíveis para se proteger dos riscos trazidos já é um importante passo em direção ao melhoramento do nível de maturidade das companhias. O ideal é que os riscos de segurança cibernéticos sejam quantificados também em termos financeiros e, de preferência, alinhados com a metodologia e critérios utilizados para os demais riscos corporativos, né? Trazendo assim a possibilidade de comparação entre eles e informações para a tomada de decisão quando você precisa priorizar investimentos na mitigação de um risco em contrapartida de outro. A avaliação do risco cibernético basicamente mapeia os seguintes pontos: processos, práticas e tecnologia. Então, dentro de processos, nós temos políticas de segurança cibernética, plano de resposta a incidentes, controles de segurança física. Dentro de práticas, acompanhamento das novas ameaças, gerenciamento de fornecedores, treinamentos e testes de segurança, dentre outros. E na tecnologia, segurança das aplicações, segurança de dados, segurança de rede, segurança operacional e as ferramentas e sistemas. Vale ressaltar que, diferente de outros riscos, onde a mensuração da perda é mais óbvia, por exemplo, um risco patrimonial, quando você precisa mensurar a perda de um bem, de um ativo, no caso do risco cibernético, os valores das perdas são estimados, né? Daí a importância dos players do mercado qualificados para auxiliar nesse diagnóstico, né? Quantificar e estimar essas perdas com os valores próximos dos reais. Claro que à medida que você tem uma base de dados históricos, isso facilita, né? O que a Sandra comentou, a gente aprende com a experiência dos outros também, consegue mensurar despesas, de acordo com uma base de dados históricas. O que eu tenho visto de maneira simples na mensuração dos riscos é a separação dos riscos da própria empresa e dos riscos de responsabilidade civil causado a terceiros, né? Esse risco de responsabilidade civil, ele é muito subjetivo, ainda mais no mundo digital. Bom, diante desses impactos, né, como vocês colocaram, assim, como vocês poderiam, né, orientar? Por exemplo, eu tenho aqui a minha consultoria, né, a minha empresa pequena, enfim, como que eu, como pessoa física e como, né, empreendedora, poderia me proteger, me preparar, me organizar, né, em relação aos riscos cibernéticos? Janete, nesse ponto, eu acho que eu vou recorrer à minha guru em riscos, a minha velha vozinha. Tua avó, as nossas vós, não tinham um ditado que falava prevenir é melhor do que remediar? Por incrível que pareça, é um ditado popular, mas que em risco funciona muito bem. Por quê? As medidas preventivas são sempre as mais eficazes. Primeiro, porque trabalham diretamente para evitar que o risco ocorra, e é sempre melhor você pensar num problema quando o problema ainda não ocorreu, porque você tem mais tempo de implementação, de pensar numa solução e tudo isso. Obviamente que nem sempre você consegue controlar as causas. Geralmente os controles preventivos, eles se relacionam às causas dos riscos. E aí a outra opção poderia ser você diminuir a sua exposição. Mas aí a pergunta, você quer diminuir a sua exposição? Às vezes a empresa não pode e nem quer diminuir a exposição, porque quanto maior o risco, melhor o retorno. Então você tem que avaliar qual é a sua estratégia para fazer a proteção para os seus riscos. E aí, obviamente, que quanto mais rápido você identificar os problemas que causam os riscos e os próprios riscos materializados e implementar as ações para mitigação, menor o impacto, porque você corta a sangria dos impactos, né? Então, de uma forma geral, vamos falar de duas formas de se proteger, né? Porque aqui a gente está falando para empreendedores e a gente está falando também para pessoas. Então, olhando sob a ótica das pessoas, adote uma cultura e uma consciência sobre riscos. Pense o seguinte, alguns procedimentos mínimos. Desconfie, quando o milagre é demais, desconfie. Por exemplo, se eu tivesse que receber todas as heranças que eu recebo por correio eletrônico,
da Inglaterra, do que for, já seria bilionária, porque direto e reto eu recebo algum e-mail falando que eu recebi uma herança ou que eu tenho que ajudar alguém a receber um dinheiro. Então, assim, esse tipo de coisa, bobeira, mas são formas de que você, sem querer, clica ali e você vai ter vários problemas. Então, assim, adote alguns procedimentos mínimos, não acessar redes de internet, somente as redes confiáveis para a segurança, evitar acessar sites desconhecidos ou suspeitos, não abrir mensagens suspeitas e desconhecidas, principalmente não divulgar essas mensagens nas suas redes sociais, não multiplique os problemas. Evitar baixar aplicativos e outras ferramentas que não sejam essenciais para o seu trabalho. Esses modismos de avatares, esses modismos de um monte de brincadeirinhas de o seu signo, o que seja na internet, por trás tem gente coletando seus dados e você não necessariamente sabe para quais são os usos desses dados. Então, assim, não compartilhe e-mails ou arquivos que são suspeitos. Trate as questões de trabalho em locais seguros, e aí não estou falando somente locais digitais. Evite falar do seu trabalho num elevador, por exemplo. Você não sabe, nós que trabalhamos em consultoria, nós somos treinados para isso desde pequenininho, né? Porque você pode estar num elevador falando alguma coisa de um cliente, e esse próprio cliente está lá e você não saber. Então, a gente, por ordem do ofício, né, a gente acaba tendo um pouco mais de cuidado. Quando a gente está falando agora pelo lado das empresas, né? Então, aqui, para o lado das pessoas, são comportamentos que você tem que tomar, inclusive quando você está... Então, pensa assim, poxa, será que eu posso expor meu computador, meu celular, usar qualquer coisa? Então, tem esse sentimento de que as coisas estão mudando, não dá para ser mais ingênuo. Pelo lado das empresas, primeira coisa, você tem que fazer o quê? De uma forma mais geral de controles. Depois eu vou entrar numa forma mais estruturada. Mas identificar e priorizar quais são os seus ativos críticos. Não pode ter a ideia de que você vai ter risco zero. Isso não existe. Não pode ter a ideia de que você consegue cobrir 100% dos riscos. O custo disso seria impraticável. Então, você tem que ver o que é relevante para você. Quais são os ativos que são relevantes para você? Seja capital intelectual, seja informação, seja infraestrutura. Quais são as ameaças que estão em torno desses ativos? As principais ameaças. Como são os seus controles? Observe alguns controles, por exemplo, como que você protege seus dispositivos remotos e os protocolos de segurança, se você fornece acesso seguro à rede para os seus trabalhadores remotos, com VPN, o que seja, se você monitora o tráfego da rede e coordena movimentos de tecnologia para ver se tem algum desvio significativo no seu comportamento em geral, né? Fazer backup de segurança, coisas básicas, né? Especialmente para pequenas empresas e para empresas que não estão tão estruturadas, precisa fazer backup de segurança para você recuperar o que você precisa para voltar ao seu trabalho. E, principalmente, não deixar só pela vontade do funcionário, mas sim promover uma cultura de riscos. Eu lembro que eu tinha um cliente que ele tinha várias coisas de riscos, a gente chamava de Pipidor, que tinha vários folders falando de risco, de corrupção e outros riscos e crimes financeiros dentro dos banheiros, porque as pessoas paravam para fazer as suas necessidades e olhavam e ficavam lendo e se interessavam. Então, esse tipo de comunicação, por incrível que pareça, ele alcança pessoas que não têm tanta estrutura e formação como todos os que a gente interage num nível mais alto. E a gente precisa de coordenar a gestão de riscos em todos os níveis. A tia da limpeza, todo mundo que tem acesso às informações. E é importante também destacar que enquanto as áreas de segurança da informação tratarem somente de vulnerabilidades e pensar que toda vulnerabilidade é um risco e não que tem que ter a vulnerabilidade, um ativo e um impacto e a junção desses três elementos, que sim pode ser risco, e nem toda vulnerabilidade é risco, sim é um problema, você tem que tratar dentro da gestão de vulnerabilidade, mas não necessariamente você tem que levar isso para o seu executivo. Porque enquanto tiver essa defasagem na linguagem, o cara de TI fala de um acesso indevido. Isso não reflete em nada o resultado do cara de negócio. Então, as áreas de TI, ela tem que fazer uma elevação do discurso e transformar essas vulnerabilidades em impactos para o negócio, porque o executivo não durma no dia seguinte pensando em algo que você falou para ele. Então, ela, novamente, deve se tornar um problema de negócio, uma linguagem comum em todos os níveis da empresa. Aí você fala assim, Sandra, como que eu consigo isso, né? Basicamente, obviamente que não é da noite para o dia,
você não muda comportamentos da noite para o dia. Essa mudança, você precisa impulsionar a área de segurança da informação ou as áreas que cuidam dos riscos de segurança de informação e riscos cibernéticos. E ela requer uma abordagem mais estruturada, que eu posso dizer em 5 passos, por exemplo, 5 camadas, né? Primeiro, ter um alinhamento da estratégia com o risco. O que acontece muitas vezes? A empresa está falando em transformação digital, em trabalho remoto, e a área de TI está pensando no modelo tradicional. Ou seja, ela não consegue acompanhar e antecipar os potenciais riscos que essa nova estratégia da empresa está trazendo. E vice-versa, a empresa está tomando uma decisão para ter um novo parque tecnológico, para fazer o ambiente em nuvem. Será que a área de risco cibernético está apoiando a área estratégica e falando assim, cara, você tem essas 2 opções. Nessa primeira opção, os riscos são esses, na segunda, os riscos são esses. E quantificar e falar assim, olha, a decisão é sua, as informações estão aqui. Então, esse alinhamento entre estratégia e risco é fundamental, até mesmo para elevar o discurso para a alta administração. Depois, trabalhar governança e cultura. Governança é assim, sabe aquele ditado? Eu adoro ditados populares que ensinam tanto para a gente. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Eu costumo dizer que ele morre de fome ou morre gordo. Ou seja, se você não tem os papéis e responsabilidades bem definidos, quem faz o quê, quem comunica o quê, quem cuida, quem identifica, enfim, defina claramente as regras. Não só as regras de segurança da informação, mas as regras das outras áreas da empresa, porque a responsabilidade pela gestão de risco é de todos, não só da segurança da informação. Além disso, definir os critérios. Como que vai ser um risco alto aqui dentro? Qual o valor? Qual a percepção de risco? Quais são os critérios que nós vamos usar? A metodologia? Tudo isso é questão de governança, que tem que vir definido de cima para baixo e integrado com a gestão de riscos corporativos que a empresa tem, porque senão você vai comparar banana com laranja. Então, você precisa ter essa governança e cultura de risco alinhada com a governança e cultura de risco estratégico, operacional, o que seja, corporativamente. E aí, obviamente, com isso posto, o pilar, né, a base de sustentação, alinhamento estratégico, governança e cultura, executar adequadamente os processos, os procedimentos para identificar risco, para mensurar risco, para posicionar sobre risco. Ok. Meninas, o chat de conversa está aberto. Alô? A parte vai estar sempre aqui, visualizando, lendo, me passando. Alô? Vocês não fiquem com vergonha. Alô? Alguém entrou. Alô? Ah, tá. Oi. Só para concluir, Janete, então você tem outros 2 elementos importantes, é você monitorar continuamente, não apenas os riscos e controles, mas o próprio método e o modelo que você adotou. Então, às vezes, meus clientes falam assim, Sandra, qual é o modelo ideal? Eu brinco e falo assim, se você não é um setor regulado, que exige algumas regras para fazer o modelo ideal é aquele que funciona para você. Porque o modelo ideal que não funciona, que está para inglês ver, ele não funciona em lugar nenhum. Então, você tem que ter essa capacidade de adaptar o seu modelo para a sua necessidade e complexidade. E, por fim, a informação e comunicação. Você tem que prover informações consistentes de riscos, e seja para o público interno e para o público externo. E aí alguém pode falar assim, ah, Sandra, mas leva tempo. Sim, leva tempo. Pode levar, dependendo do nível de maturidade que você quer, pode levar de 2 a 4 anos para você chegar no nível de maturidade bem robusto de riscos. Mas se você não começar, você nunca vai sair do zero. Então, você vai estruturando de uma forma como uma jornada estratégica para a segurança e vai definindo quais são as suas prioridades. E o que você vai fazendo no passo a passo? Principalmente começar por essa parte de governança e de alinhamento estratégico. Bom, Jamila, e você? Qual o conselho? Bom, acho que além de todas essas medidas preventivas, né, como a Sandra bem colocou, acho que uma das maneiras de mitigação e proteção financeira é a transferência do risco através da contratação de uma apólice de seguros, né? O seguro é uma aposta que se firma entre as 2 partes, né? O contratante que oferece a aposta e a seguradora que faz a aposta num determinado período de tempo, né? A popularização dos seguros, de uma maneira geral, tem ocorrido de forma crescente à medida que a compreensão da sua importância é vista pelas empresas. Também, ao mesmo tempo que a conscientização e a compreensão em torno dos riscos surge e se percebe a necessidade do seu tratamento. O seguro de risco cibernético, por exemplo,
Ele protege organizações de qualquer tamanho diante de diversos eventos, seja na parte dos danos causados a terceiros, como eu tinha mencionado, a parte de responsabilidade civil, ou dos danos causados à própria empresa, como, por exemplo, nas partes de responsabilidade. A gente tem coberturas securitárias para responsabilidade por dados pessoais e corporativos. Então, a divulgação pública de dados privados que estão sob custódia da sociedade, divulgação pública de dados corporativos de um terceiro, seja um orçamento, lista de clientes e planos de marketing. Outra linha, responsabilidade pela segurança de dados, ato, erro ou omissão, né? Que eles podem resultar no quê? Numa contaminação de dados de terceiro, por software não autorizado ou por vírus, o roubo ou furto de código de acesso nas instalações da sociedade, ou via sistema de computador, né? O roubo ou furto físico do hardware das empresas por um terceiro, o exemplo que a Sandra comentou lá, né, do crachá com acesso, é um dos pontos. A responsabilidade civil por empresas terceirizadas, né, o que significa a violação da informação pessoal que resulta em uma reclamação contra uma empresa terceirizada, seja pelo processamento ou coleta de dados pessoais em nome da sociedade e pelos quais a sociedade é responsável. Para os danos causados à própria empresa, a gente tem a frente de custos de defesa, né? Então, todo gasto que você vai ter com honorários advocatícios, custos judiciais incorridos exclusivamente da defesa ou recurso de um procedimento civil, regulatório, administrativo ou criminal. Parte de investigação, então também os honorários e custos e gastos razoáveis, né, que o segurado incorra para o assessoramento legal e a representação relacionada a uma investigação. A parte de restituição de imagem, seja da empresa ou pessoal, incorre também em custos e despesas para mitigar esses danos à reputação em consequência de uma reclamação. E a notificação e monitoramento, também a gente tem visto muitos custos incorridos aí para notificar uma violação de dados aos usuários. Isso está previsto, inclusive, como obrigatoriedade na Lei Geral de Proteção de Dados. E dados eletrônicos, né? No caso de uma violação de dados de segurança, estão cobertos os custos para determinar se os dados eletrônicos podem ser ou não restaurados, né? E os custos para se restaurar, se for possível, né? Então, a seguradora, ela vai tomar o risco e assumir e precificar também para aquele que ela tiver apetite. E, obviamente, a boa gestão do risco por parte da empresa contratante vai influenciar nesse apetite. Só para finalizar, outros 2 pontos que podem e vão auxiliar as empresas nessa reestruturação na frente da gestão dos riscos cibernéticos. A própria LGPD, como eu comentei, entrou em vigor agora, dia 18 de setembro de 2020, e as sanções entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021. E, de uma forma geral, a lei determina que os fluxos de operação de dados, eles deverão ser mais cuidadosos e transparentes, né? Então, já há necessidade de reestruturar a empresa para se adaptar à lei. O primeiro passo é montar um comitê de compliance, seguido da definição do Data Protection Officer, né? Na sequência, avaliar os gaps da empresa em relação à privacidade de dados, adequar os processos para que estejam em compliance com a LGPD e fazer a manutenção da proteção dos dados. E, por fim, como eu disse na parte dos seguros, né, a fase de diagnóstico do risco cibernético que precede a contratação do seguro já é uma maneira muito eficaz de se estruturar para uma adequada gestão de risco de segurança e cibernéticos. Bom, pessoal, deu para ver que não é brincadeira, né, os riscos cibernéticos. Eles praticamente podem atacar aí todas as áreas da empresa, né, gerar, digamos, prejuízo de todas as formas, né, mensuráveis, não mensuráveis. Então, assim, todo cuidado em cada passo, em cada gesto, realmente é muito importante. Agora nós vamos abrir para perguntas, né? Vocês podem mandar no chat ou abrir aí o vídeo e perguntar aqui para a gente. Tinha uma pessoa que já tinha feito uma pergunta aqui, deixa eu ver sobre aqui. engenharia social. Sim.
eu vi uma sobre engenharia social, de uma forma menos técnica, tá? A engenharia social, num sentido mais amplo, é baseada em manipulação psicológica, ou seja, os criminosos, eles roubam alguma informação sua e depois usam o poder dessa obtenção dos dados para te convencer a fazer algo, através de pressão psicológica, como transferência de dinheiros, em alguns casos, usar essa informação para te convencer a fazer algum negócio que você não faria normalmente. Então, assim, de uma forma mais geral, né? E geralmente eles ocorrem de vários jeitos, né? Pode ser um e-mail de phishing, onde você acaba clicando lá e fornece dados. Pode ser aquela que se chama de phishing, né? De telefonemas de pessoas que se apresentam como uma organização confiável para você prover informações. Hoje, por exemplo, um amigo meu falou assim: puxa, eu quase caí num golpe. Está muito comum, não sei se vocês receberam. Eu sou muito atuante em mídias sociais, especialmente Instagram e Facebook, além das mídias profissionais, né? E ontem eu recebi de um hotel bastante famoso em Campos do Jordão, que a diária é caríssima, coisas de 2, 3 mil reais, um direct no Telegram falando assim: passe os seus dados que você está concorrendo a 3 diárias no hotel tal e com mais 2 acompanhantes. Eu conheço o hotel, nunca estive lá, mas conheço porque tive o prazer de conhecer uma das donas e sei que o hotel é totalmente exclusivo. Me pareceu muito estranho você ter esse tipo de abordagem. O que eu fiz? Falei assim: você quer meus dados? O que você precisa? Seu telefone, seu e-mail, seu nome completo. Eu falei assim: tá bom, espera um pouquinho. Mandei um e-mail para o hotel, entrei no site do hotel, no contatos, mandei um e-mail para o hotel, falei assim: olha, me parece muito raro um hotel desta natureza me pedir para alguém me pedir meus dados pessoais por e-mail, por direct. Aí o cara falou assim: olha, é um perfil fake, eles mandam para você isso, depois eles te mandam um código via WhatsApp, você pega esse código, clica no seu WhatsApp e eles clonam o seu WhatsApp. Então, assim, esses dias mesmo eu vi vários amigos meus falando que tinham WhatsApp clonado, eu fiquei pensando assim: gente, como que alguém pode ter o WhatsApp clonado? Eu não consegui entender. Eu espero que que eu não morra pela minha língua. Mas, assim, eu não clico nem em amigo que manda links para mim. Eu falo assim: cara, de onde é isso? Me fala aí que eu procuro aqui na internet e acho o link original. Porque dá medo de tudo hoje em dia. Os criminosos estão muito sofisticados. Eu não sei se ela queria saber alguma coisa muito específica, porque, assim, eu sou executiva da área de segurança, mas eu não sou técnica, aquele hacker, ethical hacker que a gente fala, né? Que tem todo o conhecimento técnico de como corre e tal. Então, eu espero que eu tenha respondido de uma certa forma. Se não, se você puder complementar a pergunta. Sim, daí, do ponto de vista mais técnico, se você quiser, eu posso aprofundar. A cargo da nossa participante que pediu. Bom, mais algum esclarecimento? Pode falar, pessoal. Agora tá liberado aí os microfones. Tem alguma outra pergunta aí no chat, Janete? Do ponto de vista de pessoa física, de saber se minha privacidade já foi violada. Tem mais uma agora. Do ponto de vista da pessoa física, há alguma forma de saber se minha privacidade de dados já foi violada? Da Catarina Gomes. Bom, eu acho que é importante saber que tipo de violação, né? Porque, assim, acesso à informação, várias empresas têm, inclusive quando você tem mídias sociais. Assim, até um teste simples que você pode fazer, assim, em qualquer, seja no Google, enfim, em qualquer navegador, você entra lá com o seu nome completo ou o seu CPF. Aí a quantidade que vier e que não foi de sites que você usou,
é alguém que já está usando, né, o seu nome. É o que a gente chama, digamos assim, de o seu rastro digital. Então, você só com essa simples pesquisa você já consegue ter uma noção, né? Assim, vão aparecer os vários sites de compra que você fez, enfim, lugares que você conhece aí foi que você mesma forneceu. Mas se aparecer, digamos, que você tem uma mansão em Paris, que você tem uma conta na Suíça e você não tem, é porque alguém está usando o seu nome. Ai, acabei de fazer quantos? Também nos dá orgulho, Dani. Obrigada. Você sabe que uma das coisas que eu tenho orgulho assim de trabalhar onde eu trabalho é que eu nunca vi tantas mulheres que me inspiram. Se a gente olha dentro da minha organização, a General Manager de América Latina é mulher, a ex-presidente era mulher. Então, assim, é incrível o quanto eu tenho a capacidade e a vantagem, eu diria, de trabalhar em uma empresa onde tem tantas mulheres que inspiram. Como garantir a segurança da informação com tantos funcionários trabalhando em home office? Assim, é realmente seguro, é possível trabalhar em casa com dados, sim, até usando aí, né, o exemplo da minha própria empresa, que eu trabalho com dados, né, sensíveis, digamos assim, é o objeto fundamental dela, mas você precisa ter, como a gente colocou aqui, uma política de segurança de dados que os seus funcionários, né, que o seu computador sigam essa política de segurança com seriedade, com responsabilidade e principalmente com esse conhecimento, né? Você passar esse conhecimento para todos que estão ali trabalhando naquele ambiente. Uma coisa que, assim, que eu coloco sempre para a equipe, por exemplo, que trabalha comigo, o seu computador de trabalho é só o seu computador de trabalho, né? Assim, é como a sua escova de dentes. Você não vai emprestar a sua escova de dentes para outra pessoa, nem por um minutinho, né? É no mínimo anti-higiênico, né? O computador de trabalho é a mesma coisa. Você ter esse cuidado. Então, assim, você ter a atualização do sistema operacional, você ter a atualização do seu sistema de segurança, né, o antivírus, enfim, ter uma rede exclusiva de acesso, né, uma VPN exclusivo para o tráfego de dados do seu trabalho. Então, assim, tem uma sequência de cuidados e principalmente essa informação, né, equalização da informação e da responsabilidade de cada um, aí é tranquilo trabalhar o home office, é até mais produtivo e, de certa forma, até mais seguro, que a pessoa não está distribuindo o crachá dela no meio do shopping, lá. Ela está dentro de casa. Eu acho que o ponto principal... Oh, perdão, Jamila. Não, rapidinho, só assim, o que eu vejo é assim, para garantir essa segurança da informação, além do que a Janete já comentou, a questão do acesso, do comportamento, mas assim, é um mundo novo, né? A própria entrou em vigor a LGPD, todo mundo tem que se reestruturar, e o comportamento humano é o que mais abre brechas para os ataques, então acho que assim, as empresas têm que estar preparadas para um treinamento contínuo, constante, de todas as categorias, seja dos diretores, seja da parte inclusive do Conselho de Administração, né? A gente tem visto estudos que apontam que muita responsabilidade vai cair no colo do Conselho de Administração, que são os responsáveis. Então, assim, implementar treinamentos, fazer comunicações esclarecedoras, é um trabalho contínuo, independente do local físico que você está, dentro de casa ou dentro do escritório. Interessante porque, assim, e vão de ações pequenas também. Por exemplo, ontem mesmo, enquanto nós estávamos conversando, nós três, eu falei de quantas vezes a gente tem aquela mensaginha que pula no seu computador do lado direito e fala assim, você tem que restartar o seu computador, reiniciar seu computador por causa disso, disso, disso. E a gente, por causa da correria, de tudo, muitas vezes a gente fala assim, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Só que você esquece que dentro desse reinício do computador, muitas das vezes,
tem patches que vão corrigir fragilidades em seus sistemas operacionais e aplicativos, especialmente quando são demandados pela empresa. E aí, alguém aí perguntou dos antivírus, né? Eu acho que tudo vai depender do que você precisa efetivamente, como pessoa ou como empresa. Por exemplo, eu, nos meus computadores da empresa, obviamente que eu tenho todos os protocolos de segurança que a empresa recomenda, até mesmo porque a gente não consegue instalar nada que seja distinto disso. E eu agradeço muito por isso. Eu, particularmente, não uso meu computador pessoal, aliás, meu computador da empresa, para fazer documentos pessoais, essas coisas assim, salvo coisa de saúde, que eu preciso alguma coisa para a própria empresa tal. E aí, quando eu escolho no meu computador pessoal, no meu celular, um antivírus, eu sempre pego um intermediário. Eu, particularmente, não gosto de pegar os gratuitos apenas, porque eles têm algumas funcionalidades muito básicas. Então, eu sempre pego um que não seja tão caro, mas que traz limpezas de cache, que traz um monte de outras funcionalidades que não me trazem grandes custos e vai me deixar um pouco mais tranquila. Mas aí eu acho que é muito mais uma opção pessoal. Ou você poderia, por exemplo, quem perguntou, fazer uma análise com o mesmo fornecedor. Qual a versão não paga e qual a versão paga? Quais as funcionalidades que estão incluídas numa versão e quais as funcionalidades estão incluídas em outra? Para você fazer essa comparação, é melhor você usar o mesmo provedor, porque senão você vai estar comparando banana com laranja. E aí você toma essa decisão baseada nas suas necessidades específicas. Mas mais do que antivírus, mais do que qualquer outro protocolo, é muito mais a sua atenção para fazer. Esses dias eu fui pega numa pegadinha, né? Me mandaram um e-mail oficial de uma pessoa que eu deveria e costumo receber e-mails, só que a hora que eu cliquei no e-mail falou assim, atenção, poderia ser um e-mail não confiável. Observe, você não pode abrir e-mails com qualquer tema. E estava um tema estranho. Então, assim, a tua atenção e a tua propensão a riscos é muito mais valiosa, eu acho, nesse sentido de prevenção pessoal do que qualquer outro equipamento que você vai comprar. E assim, um cuidado bem básico é em relação às suas senhas, né? Assim, tem pessoas, eu sei que é chato você decorar várias senhas, mas é muito mais seguro, né? Não usar a mesma senha para várias coisas, não usar senhas muito óbvias, né? Nome do filho, nome do cachorro. Isso é a primeira tentativa de um hacker. Então, assim... Esses dias, Janete, falando de senha, eu achei incrível, porque uma amiga minha falou assim, você sabe qual que é a minha senha? Aí eu falei assim, não. Aí ela falou assim, mas você nunca vai descobrir. Mas se você soubesse a música que eu gosto, você saberia a minha senha. Ela falou que ela preenche os 256 caracteres com um pedaço da música. Eu achei tão criativo e tão seguro, porque para quebrar essa senha, eu acho que deve levar dias e meses. O que eu faço normalmente? Eu ponho uma senha de 16 caracteres e eu sempre coloco alguma variação. Então, eu coloco uma sequência de números, alguma coisa assim. E aí, enquanto eu não tenho alguma suspeita de que aquela senha já foi, de alguma forma, comprometida, eu continuo nas variações, mas sempre com mais de 16 caracteres, por exemplo, para não ficar tão óbvio assim. Gente, só um ponto, assim, para a pessoa física, né? Acho que as pessoas têm mais o costume, hoje em dia, de contratar seguro residencial, seguro para veículo, e algumas seguradoras, nessas apólices para pessoa física, tem na cláusula de assistência o helpdesk, né, que pode auxiliar nesses casos de antivírus, para quem não está muito conhecendo muito, né, os sistemas ou com algum problema, que essas apólices que a pessoa física contrata podem ter uma cláusula que de uma empresa confiável, né, que pode prestar um serviço e esclarecer nessa linha do helpdesk. Bom, pessoal, mais alguma dúvida? Eu não estou conseguindo ver o chat. Tem mais pergunta lá? Não. Vamos abrir as câmeras aí para tirar uma foto aí, então? As câmeras das pessoas? Vamos, pessoal, eu tirar uma foto de todos. É a minha primeira live.
Ah, debutou, então. Vamos lá, pessoal. Obrigada, Nani. Mais alguém aí para ficar bonitinho aí, todo mundo? Vamos lá, Eneida. Você tá vendo as pessoas aí? Porque eu não tô vendo. Eu tô vendo. É só você mudar É o view o ali, view para ver todo mundo. direita superior ali. Hum. Hum. Vamos lá, então, assim, eu acho que o resto não tá com vergonha, né? Então, eu vou... Agora, vamos lá. Giz. Pronto. Bom, pessoal, muito bom aqui o bate-papo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. E precisando, estamos aqui. Tchau, Jamila. Tchau, Obrigada. Janete. Tchau, Foi Sandra, ótimo, Janete. Obrigada a parabéns. todos. Amei. Prazer, meninas. Legal, obrigada. Janete. Eu estou lendo aqui o bate-papo, gente, porque eu gosto de ver. Peraí. Ô, gente, desculpa, Regina aqui falando. Eu não consegui abrir minha câmera, não estou conseguindo, acho que é um problema de segurança. Não, tudo bem. Não, mas é verdade, porque o Zoom e acho que nem nesse computador eu tenho um Dell e nem no outro ele abre. E na hora que você pediu para abrir a câmera, acho que a minha conexão estava baixa e eu não conseguia nem falar que eu estava sem câmera. Mas eu gostei muito, eu sou de Londres, hoje eu recebi uma ligação assim do HRMS, MC, que é em honor, sei lá, alguma coisa do nome da rainha, dizendo que eu tinha uma taxa para pagar. Ah. E eu visitando um lugar, eu falei, aham, sabe, desliguei na hora, assim, se isso é você mesmo, clique 1. E na verdade, oi? Bem típico. Bem típico. Aí o que funcionou, assim, a minha memória, é que a gente tem um grupo aqui de brasileiras na Inglaterra e que comentaram, e é uma coisa muito para estrangeiro, porque todos os departamentos aqui eles adoram mandar cartinha, sabe? Ninguém te aborda por telefone. Então, graças a Deus,